Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês, investidores e investidoras, estejam muito bem nesse domingo aí, praticamente o último domingo do mês de outubro, um dos últimos dias de outubro também, aqui no ano de 2023. Amanhã, pessoal, o que nós teremos? Nós teremos a divulgação dos resultados de Transição Paulista. E será que teremos também dividendos? Será? Então aguardamos aí com toda cautela, né? Esses tão esperados dividendos da Transmissão Paulista, que está se tornando, na verdade, piorou, né? Piorou, está pior do que a Sanepar, mas faz parte, é mais por uma questão ali de endividamento no ano passado. E o que o mercado espera para esse trimestre, né? E também para consolidar ali os 9 meses de 2023. O mercado espera que no trimestre ela lucre um pouco mais de 400 milhões. Falaremos um pouco sobre isso, que daria uma margem líquida de 34. Claro que é o consenso dos analistas, não quer dizer que o que é consenso, né? Então, o que é consenso entre eles, chegou ali no número de média deles, será a realidade da empresa. A realidade da empresa vai muito além do relatório, do que é projetado, vai muito além. Ainda mais empresa boa pode surpreender. Se tivermos algumas surpresas negativas, também falaremos aqui, tá? E destacaremos. Surpresas negativas também têm que ser destacadas, aquelas com as letrinhas minúsculas, né? Por que fazer isso? Simples, para o investidor não ficar enganado. Então, acho que isso é muito importante. Então, para esse ano, tem muita gente que olha, Felipe, mas a Transição Paulista pagou lá em abril 1,6 por ação. Tá bom, eu não discordo, mas esse valor é referente ao ano de 2022, ano contábil 2022. Se você pesquisar certinho, ela anunciou lá no dia 26 de dezembro, ficou com a data com, e realizou o pagamento só no mês de abril, tá? E a Transição Paulista, se você for olhar o MDI dela no AGF+, ou em outros sites, no caso do Status Invest também, ela tem o costume de pagar em 4 vezes no ano. Apenas no ano passado e nesse ano que ela não está efetuando esses pagamentos, ou não realizou, né? Não teve uma condição de fazer o mesmo estilo de pagamento nos anos passados, né? Então você tem junho normalmente com anúncio, você tem outubro e dezembro. Outubro seria pela questão, né, da divulgação dos 9 meses, terceiro trimestre do ano, o que dá o sentimento de pagamento nesse mês, tá? O mercado, espera o quê? O mercado espera para esse ano, a projeção de consenso é de 1,63 por ação, tá? Por ação. Não tivemos nenhum anúncio referente ainda a 2023. Não só o mercado falou em número, mas a própria diretora financeira, Cariza, falou em pagamento. Ela não falou em número, mas falou em pagamento para a reta final desse ano. Então, presume-se que venha junto com os resultados. Não faz sentido a empresa ficar ali com o valor em caixa ou que não anuncie, pelo menos, nessa reta final do ano, né? Então, o que nós temos? Receita líquida esperada de um pouco mais de 1 bi para o trimestre, é muita coisa para uma transmissora, né? Um EBITDA de 836 milhões, com a entrada de operação de alguns projetos. O último, agora eu esqueci o nome, e mesmo assim nós temos uma projeção de 400 milhões com uma RAP maior e sem o recebimento ainda daquela parcela de RBSI, né? Para o ano de 2022, foram pagos o quê? Um pouco mais de 700 milhões em proventos, com um lucro líquido fechado de um pouco mais de 2 bilhões de reais, né? O que deu um dividendo payout de 30%, com um único pagamento, bem inferior ao ano de 2021, que teve um dividendo payout de 60%. Porém, a média da Transição Paulista é 49%. Se você olhar, o maior valor dos últimos anos foi 60%. E o menor valor foi o ano passado, 30%,
Aliás, tem esse ano, né, que está zerado, porém, o ano passado, se você for pegar a média, foi de 30% aí, se for pegar o histórico, né. Além disso, pra esse ano, nós já temos isso daqui, pessoal, lucro líquido de 2023, dados do Status Invest. É referente aos 6 meses de 2023. Então, basicamente lucrou mais de 50%, né, do que, os 12 meses do ano passado. Então, claramente e evidentemente, que o lucro desse ano deve ser superior ao ano passado. Em relação ao endividamento, o que nós temos? Nós temos uma razão de dívida líquida sobre EBITDA de 2,42 vezes, tá? E nós temos uma dívida líquida sobre EBIT de 2,08 vezes, tá? Nós temos, nesse trimestre, uma coisa para acompanhar, que o RI da Transição Paulista não respondeu sobre a emissão da nova dívida em um pouco mais de 2 bi, se ela já entra agora nesse terceiro trimestre, né, que pega junho, julho, agosto, aliás, que pega julho, agosto, setembro, ou seja, os 3 meses apurados, se já entraria nesses 3 meses, portanto, aí você tem 2 cenários, né, se tivesse sido respondido, ao qual, né, nós temos aí a emissão de debêntures, claro, a campanha iniciou agora em outubro, mas o valor ele já entra como endividamento se é, né, na data de, caixa, ou seja, se é para setembro ou é na data de competência, se é para o fechado dos 12 meses, né? Caixa ou competência? A administração não me respondeu em relação à pergunta feita no RI, não obtive resposta até o momento. Teremos amanhã, né? Mas aí já é com o resultado. Portanto, se nós tivermos, né, já comparado aí um endividamento, por quê, né? Porque se você tiver um endividamento maior, com um pouco mais de 2 bilhões adicionados no endividamento, você tem uma razão de dívida líquida sobre EBITDA muito superior a 2,8 vezes e 2, também 2,42 vezes, tá? Passa de 3 vezes, na verdade. Então tem que prestar atenção nisso. Portanto, eu fiz aqui 2 cenários. Cenário que só distribui 30%. É um cenário, na minha avaliação, ruim, tá? Porque se pegar os 9 meses, que é estimado, 404 milhões do consenso, né, do mercado, dos analistas que compõem o mercado, mais os 1 bi, né, e 300 milhões, que já é de lucro dos 6 meses, então o que você teria? Em payout adotado de 30% disso, você teria 525 milhões. Para valor por ação, isso cai para 0,87. É um número, na minha avaliação, baixo, porque ele ficaria abaixo até do que o ano passado. Seria um cenário, na minha avaliação, ruim. Há de se entender que a empresa está investindo nela, no seu próprio crescimento e tudo mais, porém seria ruim. Então, a ver. Porém, o outro cenário, o cenário de 55% de payout adotado, um pouquinho a mais da média e o que o mercado espera com dados do AGF, nós estaríamos falando de quanto? 978 milhões, né, adotando 55% de dividendo payout, a um valor aí de 1,63 por ação, tá? Faltando estimar quanto que seria o lucro ainda do quarto trimestre, que ainda está em regime de início, né? Então, eu acredito nos 55% ainda, até porque nós tivemos o anúncio dessa debênture agora em setembro, mas o principal eu não obtive por parte do site Relações com Investidores, não tive essa resposta oficial da empresa, que na minha avaliação ajuda muito para você analisar quanto que será esse dividendo, né? E também para aportar, aumentar o aporte, aportar mais forte na empresa, tá? Claro, independentemente de esse valor ser o que eu estou esperando ou não, a empresa segue
na carteira e é alvo de aportes, como vocês veem aqui no histórico, mas é melhor, né, quando a empresa te dá essa clareza em relação às dúvidas. Portanto, pessoal, volto amanhã com um novo vídeo falando sobre os resultados, falando também sobre o possível faz-me rir, tá? Tomara que venha amanhã. Se não vier amanhã, pode ser que venha lá em dezembro, tá, pessoal? Inscreva-se, compartilhe, comente a sua opinião sobre transmissão paulista. O mais, desejo para vocês bons aportes.